servido para mais um tempo de mesa. Muito bem-vindos ao nosso tempo de mesa, uma série, né, do podcast. Pode Glória. Temos nome, Brasil. Sim. Agora a gente tem nome, e é Pode Glória. E essa aqui é a série que a gente está falando, tendo um tempo de mesa, né? Como eu falei na série passada, no vídeo anterior, tempo de mesa para mim é um momento de prosperidade, de sucesso, onde a gente se reúne em volta de uma mesa. Na verdade, isso para mim é sucesso, né? Ter o tempo de mesa, se reunir em volta de mesa, trocar presentes e acompanhar o crescimento do outro, dialogar. Isso para mim é prosperidade, isso para mim é ser bem sucedido. Então, por isso, tempo de mesa no podcast Pode Glória. Isso. Hoje é dia, né, de compartilhar um pouquinho sobre nossa trajetória, né? Nós falamos sobre, no último episódio, falamos sobre a nossa construção familiar, né? O que nos formou de alguma forma. E agora eu acho que é interessante a galera saber um pouco sobre a história do Emanuel, a história da Grau e a história dos dois, de como a família gloriosa surgiu. Muito bom. Né? Então, quero começar te perguntando um pouco sobre sua trajetória, sua construção como Emanuel Reis, cabeleireiro. Então, eu contei um pouco dela ano passado, né? Foquei mais do CPF, mas o Emanuel Reis CNPJ. Isso. É um cabeleireiro desde os 14 anos. Antes disso, né, eu comecei a mexer no cabelo das bonecas da minha irmã, queria fazer alguns penteados no meu cabelo, muito influenciado pelos clipes de hip hop, os video tracks que a gente comprava no camelô. E aí via lá o boô com a trancinha e tal, queria aqueles penteados no meu cabelo. E minha mãe já cultivava um Black Power em mim, então eu queria fazer uma coisa diferente, mas não tinha tanto acesso nem conhecimento sobre o que. E aí fui testando, né? Também tinha tanta facilidade, acesso à internet para jogar no YouTube e saber como é que fazia um penteado diferente. Sim. Então, me conectando com pessoas, perguntando aqui, perguntando lá, perguntando a minha irmã, tenho uma irmã mais velha que ela é DJ, sempre foi envolvida com música, com noite, com essa galera mais descolada, digamos assim. Então, fui influenciado por ela também a querer mexer no cabelo. Sim. E tudo mais. E aí, com 14, eu lembro de uma amiga insistiu muito para eu poder fazer um penteado no cabelo dela. E aí eu não queria fazer, era uma preguiça, o cabelão que ela tinha. Ela falou, não, eu te pago se tu fizer. Eu falei, então aí o jogo muda, né? Aí foi o primeiro pagamento que eu recebi através de um trabalho, de um talento que foi desenvolvido por mim. Sim. E abençoado por Deus. E até hoje isso é uma profissão, né? 15 anos depois. Mas sem querer encurtar, tomando mais um pouco de tempo para falar sobre essa história, eu já me sentia profissional, mesmo indo na casa dos clientes. Com 15, 16 anos, eu pegava ônibus e atravessava o Rio de Janeiro para fazer trança na galera. Era muito doido da parte da minha mãe confiar dessa forma. Mas às vezes eu matava a aula para fazer isso e trazia um dia dentro de casa, sabe? Então, isso, querendo ou não, para uma família pobre como a minha, trazia um quentinho no coração, sabe? E não era um dinheiro ilícito, é claro, né? E aí, com 17, eu tive a oportunidade de abrir o meu primeiro salão. Tem um amigo que ele tem uma loja em Madureira chamada de Negro, bem famoso, ele, Robinho. Tem uma loja lá do lado da quadra da Portela, uma loja bem famosa dele. Antes era em outro lugar e foi para esse espaço, uma casa. A loja ainda tá lá? Eu acho que ainda tá lá. Tem muito tempo que a gente não se vê, mas eu acho que a loja ainda tá lá. E a casa tinha uma sala separada, que era tipo um cômodo que tinha uma entrada individual, que estava vazia. Eles usavam meio que para escritório, para estoque, enfim. E eu ficava pedindo, pô, cara, deixa eu fazer uns cabelos dentro dessa sala aí. Ficava pedindo pra ele isso direto. Eu falei, não, a gente usa pra não sei o que lá, não dá. Eu atendia muito cliente por ali. Fazendo a domicílio, né? Sim. Aí até que um dia ele aceitou
Eu falei, não tem dinheiro nenhum pra te pagar, não. Eu falei, como é que é isso? Tu quer fazer cabelo aqui, mas não quer pagar pelo espaço? Eu falei, então faz o seguinte, tu começa a trabalhar e mês que vem tu me dá um dinheiro. Eu falei, fechou, é o que eu precisava. A garantia, a confiança de alguém. Sim. E aí o que eu tinha de dinheiro no bolso era R$10. Pronto. E fechou, é tudo que eu precisava. Ou usava os R$10 pra pegar o 795 e voltar pra casa, 795 não, 779 e voltar pra casa. E parte dele, né? Ou fazer a decoração do espaço. Eu preferi fazer a decoração do espaço e voltar para casa andando. Fui no mercado de Madureira, comprei um tubão de cola. Lá na loja desse meu amigo tinha umas revistas da Raça, revista Raça. E aí eu peguei a revista, fui cortando, a galera tinha cabelos crespos e cacheados e tranças. E aí fui colando a revista por todo o espaço. Já tinha um balcão e fechou. Peguei a cadeira com ele emprestado, velhinha. E aí ali comecei a fazer os cabelos. Aí dali já fechei parceria com outro conhecido que trabalhava muito nas redes sociais. Tinha um Orkut muito famoso na época de tranças. E aí ele foi crescendo no primeiro salão. Mas começar, e aí isso eu posso dizer que é um insight glorioso. Começar dessa forma que muitos enxergam grande, que é um cabeleireiro tendo o próprio salão, pra mim foi meio dolorido, sabe? Eu precisava passar por outras estações antes. Sim. Eu, do nada, abri meu próprio salão. Nunca tive experiência de trabalhar com o salão de alguém, não tive experiência de trabalhar com outras pessoas, ter equipe, trabalhar junto com gente, muito menos administrar um espaço. Na minha casa, eu não administrava nada na minha casa, sabe? Era meu pai que administrava, meu pai era recém-falecido, mas minha mãe assumiu esse papel muito bem, né, como administradora da casa, não colocou sobre mim como filho mais velho. Mas esse insight glorioso é justamente, tipo, respeitar e aproveitar cada processo, sabe? Cada etapa, cada estação. Para você, quando chegar em algum lugar que você almeja, você tem o máximo de experiência. Vai saber, poxa, isso aqui eu passei lá, tô vendo agora alguém que trabalha comigo passando por isso, então eu sei como resolver. E foi o que eu não consegui ter quando abri meu espaço do nada. Sim. E aí, lógico, não durou muito tempo esse meu espaço, eu precisei encerrar lá a parceria, parei de atender lá e fui então estudar, trabalhar para alguém. Fui assistente de cabeleireiro num salão chamado Walter Coifé, no Shopping Carioca, durante 9 meses. Eu saí de ter o meu salão para ser assistente em um salão, né, nesse Walter. Aí 9 meses depois eu me tornei profissional, fui profissional lá durante 4 anos, e encerrei a carreira lá como profissional, sendo o maior faturamento daquela unidade. Muito bom. E acabou tendo um reconhecimento também, porque eu um dos poucos, né, que faziam cabelos cacheados e crespos e tranças num salão de shopping, né, no salão de rede. Então ali me deu um crescimento, sabe? Eu peguei um espaço, estava ali um espaço que tinha um nome, que tinham outros profissionais bem renomados e com bastante tempo de carreira, que me ensinaram muito. Inclusive tem o Newton, ele me abraçou quando eu cheguei lá. O senhor já. Cheguei lá, ele foi o cara que me ensinou cada coisinha, sabe? Como prender um cabelo, como cortar, como atender o cliente, como cobrar, como me posicionar. Ele me abraçou assim como, cara, ó, vem cá, fica, cola comigo. Foi um meu padrinho, de fato. Foi seu primeiro mentor? Foi meu primeiro mentor. Teve uma outra menina que me apadrinhou e me colocou lá dentro, a Mari, que me deu a oportunidade e falou, Manuel, tem esse salão, e ela me botou lá dentro, mas esse cara, o Newton, ele me apadrinhou lá, e cada coisinha que eu fazia, segui os passos dele e deu certo. E aí, estar ligado a um espaço com nome me trouxe um know-how, sabe? De conhecer melhor o mercado, de conhecer melhor as marcas de produto. E isso também é um insight glorioso, sabe? Estar em lugares que vão te alavancar. A gente fala muito no mundo dos negócios sobre estar cercado das pessoas que você quer ser ou que você quer crescer. Você tem que ser o mais, entre aspas, burro da mesa, né? Da sala, enfim, essas coisas aí. E era o que aconteceu lá. Eu era um recém-cabeleireiro que tinha um espaço mais sem conhecimento nenhum, só de técnica.
entrando num lugar que tinha bastante gente com conhecimento. Então Sim. isso me ajudou bastante. Eu digo que isso é ambiência, né? Quando a gente troca com as nossas mentoradas e Exatamente. surge a oportunidade da gente opinar, né? Entre vou abrir um salão e tenho a oportunidade de trabalhar em outro lugar. Num primeiro momento, eu acho que a minha resposta vai ser sempre trabalhe em outro lugar primeiro. Exatamente. E não abra o salão de imediato, né? Porque também. eu acho que a ambiência vai fazer com que a pessoa tenha um know-how, uma expertise que talvez de cara abrindo o salão ela não vai ter depois. Exatamente. Porque esses dias mesmo, com o mentorado nosso, eu falei sobre isso. Falei, barbearia, vale a pena você ir para uma barbearia conhecida, em paralelo ter o teu atendimento na tua barbearia, que ainda está em porte pequeno, para poder pegar ali como é que é feito o atendimento, se tem gerência, como que a gerência opera, Sim. se tem um cliente mais exigente, como é que esse cliente quer ser atendido, que tipo de produto se usa, tudo isso não se aprende sozinho. Exatamente. Você não vai conseguir fazer a tua estrutura. É claro que assim, você pode ter uma ideia do como você quer construir algo, né? Mas o que já tem no mercado e já funciona, você não vai saber se Sim. você não passar por aquela vivência, né? E acaba que a galera não se ligou que essa é a maneira mais barata e até remunerada de você aprender. Sabe? Você tá no espaço onde você tá trabalhando, tá atendendo, tá ganhando por isso, mas também tá aprendendo com outras pessoas que sabem mais do que você. Isso. Sabe? E nem todo mundo tem de cara budget para poder abrir um espaço e já contratar um mentor para poder passar toda a planta para ele. Isso. E ele só tem uma técnica, sabe? Precisa de se cercar de pessoas Sim. que têm conhecimento. E essa é a maneira mais barata. Sim. A curto e a médio prazo também, né? Porque Exatamente. enquanto você está aprendendo, você está fazendo dinheiro e está se estruturando para poder abrir o seu negócio já num lugar diferente, né? Se você tivesse começado sem essa aprendizagem. Eu comecei a fazer cabelo com 14 e fui para esse salão com 19. Então, 5 anos já fazendo cabelo. Tinha conhecimento da técnica. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que eu não conhecia nada do mercado de beleza. Sim. Diferente de pessoas que o pai é cabeleireiro, ele já está ali por dentro com 15, 16 anos, já está ali conectado ao pai, varre um salão, faz alguma coisa e já está se ambientando com outros clientes, com outros profissionais que trabalham com o pai ou com a mãe, sabe? É diferente a ambiência. Eu não tinha conhecimento nenhum. Minha mãe fazia trabalho com cuidadora de idosos, meu pai pedreiro, então, tipo, cabelo zero. A gente só tinha cabelo bonito. Mas terceirizava isso. Então, e uma pergunta que eu tenho curiosa é que, assim, você atendia já clientes de trança em casa, certo? Sim, isso aí. Quando você foi trabalhar num salão de rede, o teu público automaticamente começou a mudar. E você percebeu uma diferenciação de público e de gostos e de disponibilidade de pagar também, ou coisas do tipo? Porque assim, trabalhar com trança você acaba tendo faz uma cobrança de um valor um pouco mais alto, né? Um trabalho que remunera de certa forma bem. Então, como é que foi essa transição de carreira? Porque depois você não trabalhou mais com trança. Somente com trança. Então, eu não diria que o meu público mudou, mas eu acho que ele se diversificou quando eu fui para um salão. Muito bom. Porque muitas daquelas clientes que faziam trança comigo voltaram lá para continuar fazendo trança, ou então cortar depois que tiravam as tranças, ou tratar. Sim. Sabe? E ali eu fui conquistando outros clientes que queriam escovar, que vinham pelo salão, que era de shopping, e aí eu estava na vez, acabava atendendo elas também. Então foi o momento que eu mais aprendi, porque eu saí de um nicho específico e atendia todo o restante. Sim. Eu nunca fiz químicas porque não gostava, o cheiro me incomodava, passava mal, já fiquei sem ar, mas escovava muito bem, tratamentos fazia muito bem, cortes, cores, então sempre fui bem diverso. Sim. E aí depois de um tempo até trabalhando como profissional dentro desse espaço, que eu consegui conquistar minha gerente e falar com ela, olha,
a gente precisa fazer trança aqui. Eu lembro que foi por conta de uma cliente que ela é bem famosa, posso falar o nome dela, né? Valéria Valença, ex-Globeleza. Ela me procurou para fazer cor lá, e aí eu fiz a cor do cabelo dela. E era uma época que ela estava num auge, que ela chegava, né, com segurança lá, parava o shopping, era um negócio bem inusitado. Nem sei como que ela chegou até mim, acho que deve ser de indicação de alguém, provavelmente. Mas eu fiz cor nela, e aí depois ela pediu para fazer tranças. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer trança nela aqui dentro desse salão? Tem que pedir para poder criar esse serviço no sistema, tem um custo meu de material, um custo do salão para ganhar com isso e tal. E aí eu negociei muito com a minha gerente, e aí consegui começar a fazer tranças lá. Então essas clientes que faziam trança comigo fora começaram a aparecer lá dentro também. Então foi o momento de eu diversificar e conhecer mais dos outros nichos, né, dentro do mercado de cabelos. Eu acho que mais um insight glorioso que a gente tem aí com a sua vivência é que é importante a gente se capacitar para amplificar os serviços. Exatamente. Né? Porque se a gente, eu sei bem fazer corte de cabelo e ficar só fazendo corte de cabelo, não se especializar em outras coisas, você acaba perdendo a oportunidade de ampliar, né, a sua rede de seu potencial de clientes e oferecer serviço, dar aumento de tickets, né? Então foi uma coisa assim muito sábia da sua parte, sendo um jovem, né? Isso. E até esses 9 meses como assistente não foram só trabalhando lá como assistente e aprendendo lá. Eu atendia lá, assistenciava lá, né, no período da tarde e à noite. E pela manhã eu fazia um curso em Copacabana da mesma rede, da academia da rede de salões. Então eu passava o dia inteiro fora. De manhã um curso, de tarde e de noite lá trabalhando. Todos os dias, de segunda a sábado. Era assim, sabe? Então foi o que eu fui aprendendo a fazer mecha, a fazer corte, a escovar, para poder, enfim, me tornar um profissional esses 9 meses depois. Então foi muito aprendizado mesmo. Foi um momento de boom de aprendizado assim na minha carreira. Muito bom. E quando foi o momento boom de sou especialista em cabelos naturais? Então, foi algo que eu sempre acreditei que eu era, desde quando eu fazia tranças. Porque eu sempre fiz tranças preocupado com o cabelo natural, preocupado em aquela cliente não ficar tanto tempo de trança, nem causar tanta atração ao trançar, a ponto dela perder parte do cabelo dela, sabe? Então, sempre me preocupei com cabelos naturais. E depois de um tempo nesse mercado, começou a ficar mais forte a procura por isso, né? A procura por passar pela transição capilar, fazer o big shop. Então, eu já estava mais familiarizado com esse tipo de cliente, entendia das dores, porque eu também passei por elas, e os meus passaram por elas, né? A minha mãe, a minha irmã, a minha esposa passou por algumas das dores das mulheres de cabelo cacheado dessa transição. Então, eu vivia muito isso. E aí, me senti cada vez mais preparado para poder falar. Eu tenho essa especialidade de cabelos naturais. Na verdade, sempre quando me perguntam assim, algo mais profissional, eu falo que eu sou cabeleireiro, e ponto. Falar que sou cabeleireiro especialista em cabelos naturais é mais uma forma de me vender para esse público do que, de fato, dizer quem eu sou. Eu sou cabeleireiro, essa é a minha profissão, é a profissão que eu escolhi e também me escolheu e é onde eu tenho expertise. Então, eu sou um profissional de cabelos naturais, mas eu sei fazer escova, eu sei fazer tranças, eu sei fazer penteados, eu sei fazer colorações, né? Que eu só sei fazer fitagem e coisas do tipo. Sim, muito bom. Eu me lembro que o meu ponto, assim, acho que quando eu conheci você já estava nessa estação de transição de carreira, assim. Eu me lembro que você tinha muita convicção, né, de que seria uma amplificação mesmo da sua carreira, a partir do momento em que você deixasse de ser somente transista, né, te chamavam de trancerman, e entraria no lugar de ser cabeleireiro, né, um profissional de cabelos completo, que sabia de tudo um pouco.
E eu lembro dessa conversa, assim, da gente ainda se conhecendo, você falar. Eu quero ser um artista completo, eu quero ser um cabeleireiro que faz um pouco de tudo, que conhece de tudo, que pode atender as demandas das clientes em qualquer área e bem sucedido, né? Tá aí, Sim. tá feito. Muito bom. Obrigado. E conte-me você também, sobre sua carreira, como é que você chegou até aqui, como é que você chegou até uns passos atrás, Sim. como é que tá sendo abandonar a carreira de maquiadora Deixa esse spoiler no final. 100%. Então, eu comecei com a certeza, primeiro que a minha construção, né, lembrando da conversa passada, minha avó eu sempre tive um momento no final do dia de assistir jornal com a minha avó. E ela sempre que via Glória Maria na televisão, ela falava, eu queria tanto que um dia você fosse como Glória Maria, queria tanto que um dia você aparecesse no jornal, falando, se comunicando. Comi esse biscoito, porque tempo de mesa tem que ter uma comidinha, né? Inclusive, desculpa te interromper. Esse biscoito aqui é patrocinado pela Eli de Minas, sim, nossa cliente gloriosa. A gente gosta muito aqui no Glória Casa de Beleza de fazer parceria com clientes. Empreendedoras, né? Mulheres, sim, mães, que é o que cerca esse negócio também. E aí, esse é o biscoitinho dela, maravilhoso, esse é de laranja. Vai estar personalizado com o nosso G. Ó. É o biscoito glorioso. Tá focando, meninas? Eu tenho uma memória muito fresca de eu sentada assistindo o telejornal com a minha avó. E ela falar, né, em alguns momentos que ela conseguia vislumbrar eu fazendo algo semelhante com o que a Glória Maria fazia. Sim. E aí... Grande inspiração, que Deus a tenha. E eu ficava assim, olhando e falava, legal isso. E eu carreguei essa vontade de ser comunicadora, muito pelo incentivo dela, talvez um pouco mais até do que eu de fato queria ser isso, mas eu acho que ela entendia que a minha comunicação com as pessoas e no nosso dia a dia era algo que era singular meu e que provavelmente eu poderia usar isso a meu favor no futuro, eu acredito. Então ela falava sobre esse querer dela de eu ser comunicadora, e quando chegou na época de eu escolher o que eu faria, né, após ensino médio, eu decidi que eu iria cursar jornalismo. E nesse mesmo período eu tinha alguns amigos que estavam fazendo cursos preparatórios, cursos técnicos e outros cursando arte. E foi um amigo já falecido que na época falou assim, eu tô fazendo fotografia numa escola de arte muito legal e tal. Eu falei, é mesmo, quero conhecer. E aí eu fui com ele uma vez, cheguei em casa falando pra minha avó que, nossa, aquele lugar era incrível, que eu precisava voltar lá. E aí já tinha me certificado de quais atividades tinha naquele momento. E aí quando eu voltei, eu fui com foco de fazer audiovisual, porque eu pensei, vou fazer algo que seja conectado ao jornalismo, porque quando eu entrar para a faculdade, eu já vou estar meio caminho andado. Eu sempre, tive essa cabeça de vou fazer casadinhos, sabe? Sim. Vou fazer algo que vai construir nisso aqui, vai fazer esse efeito. Bem cabeça de empreendedor. Então, o pensamento era, vou fazer audiovisual para poder, quando eu estiver cursando jornalismo, eu já saber como funciona a parte de operação de câmera, sim, de coisas relacionadas à comunicação, né? E aí, cheguei lá, Vitalina, né? Cheguei lá onde? Na Espetáculo, Escola de Arte e Tecnologia, perfeita, maravilhosa. Se você tem um jovem em casa, inclusive, procure saber sobre a Espetáculo, porque é uma escola que mudou
a minha vida e também. A vida do Emanuel. Então, vale a pena, né, falar com honra dessa escola, porque eu acho que muito do que a gente está vivendo aqui hoje tem construção do espetáculo. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, a Vitalina, que era a secretária, falou, olha, não tem audiovisual não, acabou a vaga, tem maquiagem, serve? Aí eu pensei, eu falei, acho que não, saí da secretaria e aí na hora me deu uma instalação, eu falei assim, putz, claro que serve, afinal de contas eu não faço ideia de como eu me maquio. Na verdade eu até falei errado, pensei errado, né, como se maquia, não sei, mas assim, não faço ideia de como funciona essa parte de beleza, que eu era zero estética, vaidade ou coisas do tipo. E vai ser bom pra mim, porque quando eu estiver de frente à câmera, eu vou poder fazer minha própria maquiagem pra eu ser repórter. E aí, eu voltei na recepção e falei pra ela, olha, eu acho que eu vou querer entrar nesse negócio de maquiagem aí. Ela falou, perfeito, essa semana já começa. Fui na primeira aula, assim, despretensiosa. Cheguei, sentei. A Dione era a professora da época, uma excelente professora, assim, incrível. E aí eu olhei, me apresentei, falei pra ela, eu não faço ideia de nada de maquiagem, eu nunca nem passei uma sombra na minha vida. E não sei aonde isso vai me levar, mas eu quero tentar. Não sei se eu tenho talento também. E ela falou, vamos ver nos próximos dias. E resumo, 3 meses depois estava eu lá, sendo convidada para fazer parte da Semana de Moda do Rio, na época, que era o Fashion Rio. E lá no Fashion Rio, eu tive ali a primeira oportunidade, né, de descobrir de fato que eu tinha talento, aptidão, e que ali estava começando uma nova trajetória para mim. Como uma jovem, né, adolescente ainda, porque eu comecei lá com 17 para 18 anos. Sim. E ela me chamou para conversar e ela falou, olha, em 3 meses você evoluiu de uma forma surreal. E eu falei assim, eu estou surpresa, afinal de contas, né? Eu só vim aqui para aprender a me automaquiar e tô saindo agora para fazer trabalhos, olha só que doideira. E aí, enquanto isso, eu também estudava comunicação, estudava jornalismo e sempre levei, né, as duas áreas assim muito a sério e também bem em paralelo. Até que os trabalhos de maquiagem foram crescendo, foram aumentando, as indicações vieram. Minha avó começou a espalhar para a comunidade inteira que eu fazia maquiagem. Aí foi aparecendo nas produções sociais, né? Mas na época, como hoje ainda, tinha muito lugar da modinha, né? Tinha a tendência do momento. E a tendência da época era olho marcado, olho super preto. Era muito tudo na época, né? A maquiagem em si. E eu que vim do zero de maquiagem para entrar nesse muito tudo, pra mim era um tanto exagerado, era algo que não fazia assim, conexão com o que eu acreditava, com o que eu gostava. Porque eu não usava aquele tipo de maquiagem, eu precisava produzir, reproduzir nas minhas clientes. Sim. Então sempre foi um lugar de desconforto pra mim quando vinham com essas referências. Até que chegou um momento que eu lembro que conversando com você, a gente já tava num outro nível, né, da relação e tal. E aí você falou assim, cara, para de fazer produções assim que você não gosta. Começa a fazer referências que você quer e divulga isso. E aí foi onde eu falei, vou tentar. Mas aí eu ficava muito preocupada com o financeiro, né? Eu pensava, poxa, hoje as meninas estão me pagando para fazer uma produção que eu não gosto, que eu não tô feliz de fazer, mas tá me pagando e tá tendo sempre. Eu vou deixar de receber esse certo sempre para fazer algo que eu gosto de vez em quando, ou talvez nem levar para frente. E aí você falou, sim, até aqui você não tá precisando disso, não é a tua única renda, você não tá precisando disso para sobreviver. Então, vamos fazer, vamos dar não. E foi onde eu dei o meu primeiro não, assim, com aquele frio na barriga. E, tipo, não tem agenda, não tem disponibilidade. Quando a cliente me mandou
a referência do exagerado, né? E aí eu comecei a produzir conteúdos voltados para o que eu queria. E num primeiro momento foi desafiador, não foi de uma hora para outra que apareceram clientes querendo uma maquiagem mais fresh, uma coisa mais natural. Mas depois de um tempo isso já era uma realidade. E aí eu comecei a notar que é importante a gente saber encerrar ciclos. Sim. É importante a gente entender que vai ser necessário muitas vezes a gente voltar a uma casa. E é importante, além de tudo isso, né, acho que talvez o mais relevante da gente ter, né, como um insight glorioso é saber dizer não. Sim. Para nós mesmos e para os outros. Para aquilo que não faz sentido no nosso propósito, que a gente acredita. Sim. Depois que a gente aprende a dizer não para o que não vai acrescentar, vai somar, ou até mesmo que vai levar para lugares que a gente não quer ir, caraca, assim, é um divisor de águas. Assim, literalmente, para mim, na minha carreira, foi um divisor de águas dizer não para a maquiagem modinha, para a maquiagem pesada, e dizer sim para o fresh natural, que hoje me trouxe, né, até aqui na minha jornada como maquiadora. Em paralelo a isso, a esses trabalhos de maquiagem que eu fazia, eu também tive algumas oportunidades de entrar para o universo do jornalismo, né, da comunicação. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça, trabalhei como redatora, trabalhei como editora de beleza, trabalhei muito voltada à assessoria. Imprensa. Eu acho que eu peguei um pouco de quase todas as áreas do jornalismo, mas quando eu entendi que eu já estava meio que consolidada, né, com o meu trabalho de maquiagem, eu comecei a voltar o meu trabalho como jornalista para a beleza. E eu percebi que no Rio de Janeiro não tinha tantas pessoas especializadas, né, em beleza no jornalismo. Então eu saía na frente quando eu oferecia esses serviços para sites, para blogs, na época, né, tinha muito blog. E eu falava, oi, tudo bem? Eu sou especialista em beleza, eu sou jornalista e maquiadora. E aí eu tinha as oportunidades ali de apresentar o meu trabalho, porque eu era uma das poucas que falavam especificamente sobre beleza dentro do jornalismo. Tinha muita gente da moda. Na minha faculdade tinha muita formação de gente especialista em esporte, muito bom, né? Mas eu escolhi a beleza e até foi bem difícil para mim, porque não tinha muitas referências no Rio e os meus professores não sabiam muito sobre o assunto. Então, na hora de fazer o meu TCC, que foi voltado para jornalismo de beleza, foi um tanto desafiador, porque não tinha orientador que tivesse propriedade do que eu estava falando. Sim. Mas tá aí, fiz, deu certo, passei, me formei, continuei trabalhando com jornalismo e em paralelo à maquiagem, mas a maquiagem sempre foi o meu principal meio de conseguir recursos, né? E eu já tive grandes oportunidades nesse mercado. Já cheguei a lugares que eu nunca imaginei com a maquiagem, com a oportunidade que a maquiagem me dá e me deu. Mas eu sempre me encontrei também como uma pessoa que orienta, que ensina, sim, que explica, que senta e conversa. Então, hoje, eu já não consigo mais ver o meu futuro sendo maquiadora. Então, onde eu falei sobre encerrar ciclos, né? Isso. Entra muito isso de agora ser uma estação de encerrar o ciclo como profissional da maquiagem e me tornar profissional mentora, educadora, né? E é isso. Eu tô nessa estação de mudanças, de encerramento de ciclos. Tentei resumir aqui a minha história, minha trajetória, talvez não da melhor forma. Afinal de contas, a gente trabalha de verdade aqui na casa, viu? E foi um dia bem cheio. Hoje foi. Atendimento desde as 8 da manhã. Cansadinha. São agora 6 da noite.
E aí, puxando um insight glorioso disso, que você falou de encerramento de ciclos, é importante entender, nós como... seja a profissão que for que você tiver, entender que você está aquela pessoa, está aquela profissão, está aquela coisa. Isso. E não necessariamente aquilo que te define, aquilo que você é. Eu, no começo desse podcast, falei que eu sou cabeleireiro, quando estava me apresentando, mas falando sobre mim. Mas eu estou cabeleireiro, como também agora estou empresário, estou empreendedor, estou mentor, estou docente. E durante um bom tempo a Grau esteve como maquiadora. Mas Grau não é maquiadora, Grau é mulher negra, é filha, é esposa, é serva de Deus, é um monte de outros atributos que fazem ser a mulher incrível que ela é. Mas esse insight glorioso é importante. Eu estou como isso. Então agora eu vou me empenhar para isso ser algo que me traga renda, algo que favoreça outras pessoas e algo que me leve a algum lugar. Mas daqui a um tempo pode ser que eu esteja outra coisa. E aí estamos vendo o Grau como mentora. Isso. Grande mentora já até. Parabéns. Obrigada. E aí, já caminhando para os finais, né, do nosso tempo de mesa, queria agora puxar para nesse momento nosso de união, sabe? Eu falei que você é esposa e eu pretendo, né, dependendo de mim, vai acontecer que você morra esposa. Eu também quero morrer seu marido. E aproveitar esse momento de declaração, falar um pouco sobre como foi a nossa união no negócio, né? Na beleza. Eu parei de falar de mim quando eu estava trabalhando no salão de rede, porque foi justamente quando a gente se uniu, né? Sim. E Grau fazia faculdade e atendia como maquiadora. Foi o momento que a gente se uniu, fizemos algumas noivas juntos. Sim. Aí fizemos Rio Moda Rio juntos também. Fizemos alguns trabalhos editoriais ainda como namorados, mas quando nos casamos percebemos que a união precisava ficar cada vez mais fortalecida, né? Por que não ter negócio junto também, já que a gente se ama, já que a gente vivia junto, falava de muitas coisas juntos, falava dos nossos negócios individualmente juntos, nossos trabalhos individualmente juntos, então por que não também empreender juntos? E aí, nossa primeira experiência de negócio, acho que foi nos atendimentos de noivo, meio que eu era, até hoje, tá, gente? Um spoiler aqui, até hoje eu sou o servente dela, na real. Ai, pronto. E ela tinha uma empresa, que era a sigla do nome dela, Mar Makeup, e fazia noivas com esse CNPJ, e me convidou a assistenciá-la fazendo alguns penteados das madrinhas, às vezes da noiva, e ela focava mais na maquiagem. Foi o primeiro momento que a gente aprendeu junto, né? Ali nos ensinou muito sobre como trabalhar junto, porque na noiva a gente ficava 5 ou 6 horas produzindo ali, então ficava boa parte do tempo junto. A gente tem foto até, se der, coloca aí, editor, coloca aí a foto. A gente trabalhando junto, uma das noivas. E logo depois disso, abrimos nosso primeiro espaço na nossa casa, que tinha um quarto lá, né, ocioso. Falei lá, vamos botar um salão aqui, atendimento aqui de penteado e maquiagem, corte de cabelo, trança, que der pra fazer, pra gente fazer mais renda. E assim aconteceu a Casa 1006, nosso primeiro negócio físico, onde experimentamos muita experiência de cliente. Sim. Testamos muita coisa, né? Sim. Lá servia vinho, servia bolo, servia café, os clientes ficavam no nosso sofá de casa. Isso. Era uma coisa bem em casa mesmo, tipo, fui na casa do amigo fazer cabelo, mas tinha um serviço de excelência, sabe? Isso. A gente estava, apesar de estar em casa, eu nunca atendi de chinelo, nem de bermuda, sabe? Eu me arrumava para estar naquele espaço, começar a atender. Grau, quando não ia atender, ela ficava trancada dentro do quarto, eu não quisesse se arrumar, ficava por lá. Então assim foi durante um bom tempo. Sim. Até que nasceu Glória. E aí a Glória ocupou o espaço do quarto. Tendo que fazer essa ampliação, né? Mas antes disso, quando você fala sobre essa parte das noivas, né? A gente já tinha aí algo que vai ser assunto de próximos episódios, né?
que é sobre a experiência do cliente em si e também o nosso padrão de excelência no atendimento. Porque nas noivas que a gente atendia com essa empresa GSM ou GSS, Enfim, nem me tinha lembro uniforme, mais. tinha uniforme. No uniforme vai dar pra ver qual era. E eu assim, criei a logo assim super... Muito legal, né? no Que pente. no pente, assim, ainda eu fiz um Gzinho, eu acho que era GSM mesmo, porque tinha uma boca no finalzinho, Isso. assim, né? E tinha uniforme, a gente compramos uma gola polo, lembra? Preta. E fizemos a logozinha Logo amarela e preta, e nós íamos atender bem elegantes, com um uniformezinho. E eu dava... Isso a gente tá falando de 10 anos atrás, tá, gente? 10 anos atrás. A gente levava presente para cliente, né? A gente fazia um kitzinho, levava para cliente de mimo, de over delivery. Nem sabia que esse era o nome, né? Na época, nem era uma coisa só assim. fazia. Só fazia. Dava nome pra nada. E ali eu já entendia que o meu padrão, né, de atendimento na minha empresa e depois na nossa empresa tinha que ser elevado, né? Sim. A gente sempre proporcionava algo além para os clientes, a gente ajudava elas a escolherem os locais para se arrumar, para facilitar o nosso serviço e também para elas terem um ambiente de fotografia legal e tudo mais. Era um trabalho cansativo, mas que valia a pena pra gente, né, ter depois um conteúdo legal para ser apresentado, e isso abriu porta para várias outras noivas chegarem também, essa estética, né, na parte do atendimento ali da noiva. E depois, na Casa 1006, a gente pensou assim, vamos fazer... a decoração não era nem tipo próxima do que a gente tinha na nossa casa, né, era quase que um segundo lugar, assim, um lugar em... Era uma empresa. Das Maravilhas. Era uma empresa dentro da nossa casa. E aí a gente fazia gambiarra, mas com excelência também. Sim. Hoje a gente tem 2 softbox. Na época, a gente pegou uma LED, como é que é? Nem plafon, LED, o nome? Plafon. Essa lâmpada de embutir. Eu comprei, acho que na 6C, uma lâmpada de embutir. Coloquei num cano PVC e aquela foi a nossa iluminação. Colocamos de lado assim um papelão com alumínio para fazer o reflexo da luz. E ali a gente tinha 2 softbox assim potentes para ajudar nos atendimentos. Tinha música no ambiente, então a gente colocava também na música, a gente botava jazz, se eu não me engano. E eu fazia um bolo no final do dia. No início do dia, já começava com bolo. Isso, aí a gente comprava mini coquinha, mini tudo, mini vinho, mini suco, mini tudo, botava clube social, botava numa cestinha, deixava ali disponível para cliente. E como era uma quantidade muito menor de clientes e atendimentos, era um dia na semana que a gente atendia, porque eu atendia também. O custo era baixo. Eu atendia em outros lugares. Isso acho que fortaleceu a nossa experiência, a nossa excelência no atendimento. Então hoje, o que a gente vive aqui na Glória Casa de Beleza não é uma novidade pra gente, porque lá atrás a gente já fazia, né, e prototipava essa experiência, né? A gente, em vários momentos, teve mínimos produtos viáveis, né? Sim. Eu lá com o meu salão, gastando R$10 para decoração. E aí depois você atendendo noivos, entendendo como é que era a experiência do cliente ideal. Depois a gente com o nosso próprio espaço. Até que veio Glória e ocupou o espaço, mas nos deu uma nova Glória, que é o espaço que a gente tem hoje. Sim. Na verdade, antes disso, né, a gente teve um salão dentro do shopping, dentro da torre, né, comercial do shopping. Era uma salinha comercial que 6 meses depois se tornou 2, porque a demanda começou a ficar muito grande. Acredito mais por conta da excelência e do acolhimento do que, de fato, o atendimento, a técnica. Não estava dando vazão. Né? Hoje eu paro para pensar nisso, quando a gente fala sobre espaço, o espaço estava ficando pequeno, não é porque a gente tinha uma alta demanda que o espaço não comportava, mas porque o padrão de atendimento foi elevando e o espaço não dava mais conta de receber, né, esse padrão que a gente queria. Por exemplo,
o fato de não sermos nós os recepcionistas da Sim. cliente era algo que implicava com esse padrão. Então, já fazia sentido a gente sair desse lugar, né? Que era, apesar de ser uma sala comercial, quando você entrava, parecia uma casa, né? As clientes sentiam tanto a vontade de ficar lá, Sim. que até achavam ruim quando a gente fizesse um tratamento mais rápido. Sim. Elas gostavam de aplicar o tratamento e ficar. Deixavam 1 hora, elas estavam felizes lá com o tratamento na cabeça. Sim. Se fosse um negócio rapidinho, elas ficavam chateadas. Era o momento delas relaxarem, desconectarem com outra Mas pessoa. virava a vista também, né? Virava a vista, Saudade ficava daquela por lá. vista, viu? Faz falta. Mas agora temos uma nova glória, que é o salão, a maison, a mansão, o casarão na Tijuca, que tem hospedado outros negócios. O salão se mantém, agora também a gente tem espaço para cursos, espaço para gravações como essa de podcast, enfim, espaço para mentorias que estão acontecendo. Sim. E está nos levando a outro lugar, né, de empreender junto. Sim. Eu sinto que cada vez mais nós estamos como empresários, sabe? Em muitos lugares eu falo que eu sou empresário do ramo da beleza. Isso. Mas agora eu sinto mais isso porque a gente tem mais negócios para administrar do que serviços para executar. Isso. Eu ainda estou como cabeleireiro e é a minha paixão principal, primeira paixão no meio profissional. Mas também estou empresário e já quero falar novamente que é uma honra empresariar ao seu lado. Obrigada. E para onde a gente está indo? Estamos indo, nos próximos anos, ser a maior referência da América Latina, mas não é sobre isso. Acredito que estamos indo para um lugar de muito mais conexão e escalar o que a gente viveu até aqui. Muito se fala nos negócios, né, nos últimos tempos, com o boom da internet, com o isolamento social, que as coisas da internet acabaram crescendo mais, sobre negócios escaláveis, né? A gente vive pensando nisso como empreendedor e empresário, como que a gente pode fazer para o nosso negócio ser escalável. Mas não só sobre o nosso negócio, e sim sobre o nosso propósito ser escalável. O nosso propósito aqui é gerar cura na autoestima através de serviços de beleza. Mas a gente entende que nós somos pessoas limitadas, né? Que não consegue atender a todo mundo. Porém, conseguimos educar as pessoas a fazerem do jeito certo. Sim. O atendimento glorioso, sabe? De fazer da maneira correta, maneira que impacta, que transforma, que gera de fato a cura na autoestima. Isso. Então, a gente tem se empenhado e tem caminhado para esse lugar da docência, da mentoria, da consultoria, onde a gente continua transformando a vida de pessoas, de clientes, mas através de outros profissionais ou de outros donos de salões que vão se preocupar com isso, com o ambiente acolhedor, com um serviço de excelência, com a experiência do cliente elevada, para de fato continuar gerando cura na autoestima. Sim. E você acha que isso já é uma realidade de muitos dos salões e dos espaços de beleza do Brasil? Isso vai ficar para o próximo episódio. É isso, gente. Acho que chegou minha cliente também. Mas falamos bastante até aqui. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Momento de rasgar cedo um pouquinho aqui com minha esposa, mas também dá aquela quentinho no coração quando você vai lembrando de onde você veio, o que você viveu. Eu acho que é muito importante vocês nos conhecerem cada vez mais, né? A gente se estreitar nosso relacionamento com vocês, internautas, e te convidar para esse tempo de mesa. Um beijo. Até a próxima. Até o próximo Pod Glória. Tempo de mesa. Um beijo. Um abraço. Um beijo. Um abraço.